Jesus. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo de número 5. Leremos a partir do versículo de número 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Enquanto você procura o texto, eu quero ser grato a Deus por mais esta rica oportunidade que é de poder ter a dádiva da vida. E nessa noite, louvar o seu santo e bendito nome, e por este privilégio que sempre é pregar a palavra de Deus. Eu estendo a minha gratidão ao pastor Saltiel, sua esposa, pelo carinho, pela receptividade. Que a boa mão de Deus, pastor, esteja estendida para abençoar o Senhor em sua casa, onde o Senhor colocar a planta dos pés, onde o Senhor colocar as mãos. Louva Jesus também pela vida do meu amigo, pastor Diego. Que Deus te abençoe por mais esta oportunidade, o Senhor, a sua casa, o seu ministério de uma forma abundante. Agradecendo ao pastor Saltiel e também ao pastor Diego, minha gratidão também aos obreiros e toda a igreja em especial. Muito obrigado por me permitirem estar com vocês nessa noite, adorando a Jesus. Vir pela primeira vez é uma maravilha, que nós possamos a conhecer o povo que também vai morar no céu, mas retornar é muito melhor. Quando a gente retorna, a gente já se sente de casa, né? Muito feliz mesmo de estar com vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Marcos capítulo 5, versículo de número 25. Os que encontraram por bondade, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Versículo 34 para encerrarmos. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Podemos assentar, glorificando e exaltando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. O ministério de Jesus se diferencia do ministério das autoridades religiosas da época. As grandes autoridades religiosas eram os saduceus, fariseus e mestres da lei, que também eram conhecidos como escribas. O ministério de Jesus se diferencia destes homens em algumas questões. Primeiro, o conteúdo da sua mensagem.
Os fariseus e autoridades religiosas da época pregavam de acordo com as tradições, ensinamentos dos seus pais na fé, dos seus antepassados. Por exemplo, quando questionaram Jesus sobre ele e os seus discípulos de não lavar as mãos para comer, o ato aqui não é de higiene, o ato aqui é de ritual, porque a tradição dizia que os fariseus lavavam as mãos antes de comer, durante a refeição, pós a refeição. Jesus olhou para os fariseus e disse: vocês não entram no céu e nem deixam o povo entrar, porque a tradição fazia com que o peso da lei ficasse sobre as costas do povo, e os mesmos não conseguiam cumprir nem a tradição, nem as leis. Só que Jesus não pregava debaixo de tradições, Jesus pregava debaixo da palavra de Deus. Por diversas vezes antes de pregar, Jesus utilizava a expressão está escrito, para fazer menção de sua palavra. O ministério de Jesus se diferenciava destes homens, porque Jesus não pregava tradições de homens, Jesus pregava a verdadeira palavra de Deus. O segundo quesito é as suas mensagens, que nas autoridades religiosas não possuíam poder, não tinham autoridade, mas Jesus pregava com autoridade. Certa feita, existe uma guarda ao pé do altar, esperando Jesus descer para o prender, depois o matar. Mas Jesus termina de pregar, passa no meio deles e vai embora. E enquanto Jesus Cristo está passando, um está se perguntando para o outro, dizendo: como prenderemos este homem, se este é alguém que prega com autoridade? Jesus tinha autoridade ao pregar, porque Jesus não falava apenas bem acerca da palavra, ele vivia a palavra, porque, como João disse, ele é a própria palavra. A terceira diferença no ministério de Jesus e das autoridades religiosas é que no culto dos fariseus, dos saduceus e dos escribas, o cego entrava e saía cego, o manco entrava e saía manquejando, o morto nem mesmo entrava, continuava no seu túmulo. Mas no ministério de Jesus era diferente. No culto de Jesus, o cego entrava, mas saía enxergando, o surdo entrava, mas saía ouvindo, o paralítico entrava carregado, mas saía pulando. E quando Jesus Cristo chegava nos cultos fúnebres, nem funeral ele fazia, porque o morto tinha que ressuscitar. O ministério de Jesus se diferenciava por conta dos seus milagres. E milagres não têm poder para salvar, mas os milagres são importantes porque afamam o ministério de Jesus Cristo. Por onde Jesus passa, todo mundo sabe: este é alguém que realiza milagres, este é alguém que faz cego enxergar, este é alguém que liberta pessoas, que demônios saem correndo, este é alguém que possui poder e autoridade. É por isso que por onde Jesus Cristo passa, sempre tem uma grande multidão esperando ele para receber os seus milagres, para receber libertação, para receber alguma coisa especial. O que acontece aqui no capítulo de número 5 não é diferente. Jesus acabou de chegar em terra, em uma outra cidade, e existe uma grande multidão esperando para receber alguma coisa do Mestre. E quando eu digo sobre grande multidão, estou falando de homens nobres, homens ricos, mas também homens indoutos e pobres. O primeiro que se apresenta é um homem rico e importante da cidade. O seu nome é Jairo. Ele se prostra aos pés de Jesus, como alguém que diz: eu sou grande lá dentro da sinagoga, mas eu sei que o Senhor é quem manda no céu, na terra e debaixo da terra. A minha filha está terrivelmente moribunda, ela tem 12 anos e está prestes a morrer. Jesus vê o que Jairo faz, que é se prostrar diante dele, e dificilmente uma autoridade religiosa se manifestava publicamente como discípulo de Jesus. Alguns eram discípulos escondidos,
como Nicodemos, em João capítulo de número 3, que se apresentava para ouvir a palavra de Jesus pela madrugada, mas Jairo rompe o sistema durante o dia, se prostrando a Jesus. Isso comove o coração do mestre, a ponto dele romper da cidade para ir ao encontro desta menina. Mas o que chama a atenção é que, curiosamente, no meio do caminho, vai aparecer uma mulher que já sofria há 12 anos com uma hemorragia, com um fluxo de sangue. Esta mulher não tinha nome, na verdade tinha, mas nós não conhecemos. Esta mulher sem nome traz algumas características. Ela tinha uma quantia financeira, não sabemos se era muito ou se era pouco, mas o texto diz que, despendido tudo o que ela tinha com médicos, não conseguindo ser curada, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, foi ao encontro dele. Esta mulher ficava num arraial fora da cidade de Israel. Por quê? Porque o arraial era para pessoas impuras, e quem tinha um fluxo de sangue, segundo a lei de Moisés, era considerado impura. Por isso ela ficava fora da cidade, em um arraial à parte. E o texto é explícito em dizer que ela buscou recursos para ser curada. Ela gastou tudo que ela tinha. Com o que, pastor? Com médicos. Perceba que a expressão está no plural e não no singular. Eu estou falando de uma mulher que buscou vários especialistas, mas que sempre ouviu a mesma resposta: para você não tem jeito, você não pode ser curado, eu não posso fazer nada por você. Para piorar, nem alívio ela conseguiu receber, nem refrigério ela conseguiu receber. O texto diz que cada dia ela estava pior, mas ouvindo falar de Jesus, ela foi ao encontro dele. E eu não sei como é que você lê o texto, mas eu leio o texto perguntando para o texto, perguntando para Deus: por que é que Deus vai permitir ela gastar tudo para depois ela ouvir falar de Jesus? E Deus me fez entender que o plano de Deus sempre está alinhado com o seu tempo, e nós precisamos entender que existem dois tipos de tempo. Quantos tipos de tempo? O primeiro tempo é o tempo do homem, o tempo de Cronos. O tempo de Deus é chamado de Kairos. Pastor, por que essa diferença de tempo? Para que eu e você possamos entender que Deus não usa o nosso relógio. Existem coisas que Deus nos prometeu e que ainda não aconteceram aqui no plano da terra, mas já aconteceram na eternidade. Mas existe um momento onde a eternidade e o tempo do homem se cruzam e as coisas começam a acontecer aqui. Quando Deus espera para que ela gaste tudo que ela tem, não é obra do acaso. Deus está preparando o cenário do milagre, porque eu preciso entender que o milagre não acontece quando Deus vem e cura. O milagre acontece quando Deus permite que eu gaste tudo e não tenha mais saída. O milagre não começa quando o resultado diz: você já está curado. O milagre começa quando Deus permite eu ir atrás de todos os médicos e não ter nenhuma resposta positiva. Eu não sei se você sabe disso, mas milagre não é uma sala cheia de portas. Milagre começa com um mar vermelho onde não tem saída.
Eu estou preparando o cenário do milagre. Tem alguém comigo nessa palavra? Deus está dizendo: fica tranquilo, eu estou preparando o cenário do milagre. É que milagre é assim mesmo. Começa com desemprego, começa com algo negativo, começa com briga no casamento. Milagre começa assim. Ela ouviu falar de Jesus e foi ao encontro dele. Você sabe melhor do que eu que quem perde sangue se enfraquece. Eu não sei se você teve a oportunidade de já doar sangue como eu. As enfermeiras ficam ao lado perguntando: você está bem? Está cansado? Está tonto? Está tranquilo? Por quê? Porque perder sangue nos enfraquece. Ela está perdendo vida todos os dias. É por isso que ela vem por detrás de Jesus, e para tocar no seu vestido. Eu gosto da versão que diz que ela vem para tocar na orla das vestes, porque tanto homem quanto mulher na época vestiam vestidos. A diferença era que o homem possuía um cinto que repartia o seu vestido, e na orla das vestes, a orla é uma franja que ficava no final do vestido, que fazia com que eles vissem e lembrassem da lei de Moisés. A orla da veste é o lugar mais baixo de um vestido de um homem, só que para ela era o lugar mais alto que ela poderia alcançar. Porque eu estou falando de uma pessoa que perde sangue. E quem perde sangue para sair do arraial até a cidade já é difícil. Mais difícil ainda é romper no meio de uma multidão, vir por detrás e tocar na orla. Para alguém era o lugar mais baixo, mas para ela era o lugar mais alto que ela poderia tocar. E eu gosto disso porque ela faz um propósito com Deus: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu sei que eu posso ser sarada. E eu tenho duas aplicações para poder falar sobre o toque e como eu queria que você reagisse com glória enquanto eu pregasse essa palavra. A primeira aplicação do toque é quando ela toca na orla. Jesus olha e diz: quem me tocou? Os discípulos começam a dizer: mestre, o Senhor está perguntando quem te tocou. Olha o povo, olha a multidão que te aperta e que te oprime, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Eu gosto de Lucas, que diz que toda a multidão negou que tocou em Jesus, mas Pedro abre a boca para dizer: todo mundo te tocou. A pergunta que fica é: quem está mentindo? Pedro, que diz que todo mundo tocou em Jesus, ou a multidão que está falando que não tocou nele? Antes de pregar para o corpo, prega para a mente. Pensa comigo. A multidão está dizendo: não te tocamos, mas Pedro entrega a todo mundo. Está todo mundo te tocando, está todo mundo te apertando, está todo mundo te oprimindo. Quem é que está mentindo? Ninguém. Porque eu estou falando de um homem e uma cidade inteira em volta dele. Então a multidão está querendo se aproximar de Jesus e está tocando em Jesus, sim, mas estão tocando sem saber o porquê estão tocando. Eles tocam por causa do ambiente, eles tocam porque é apertado, eles tocam porque toda a cidade está em volta de Jesus. Estão tocando sem perceber. E existe uma diferença em quem toca em Jesus por causa do ambiente, como a multidão, e quem toca em Jesus por causa de propósito, igual a mulher. Quem toca em Jesus por causa do ambiente só levanta
Segunda aplicação: uma pessoa que era considerada imunda como essa mulher não poderia tocar em nada. Pastor Salatiel, segundo a lei de Moisés, se esta mulher se deitasse numa cama, a cama se tornava imunda. Se ela se assentasse numa cadeira, a cadeira era imunda. Senhores obreiros, se ela se deitasse com um homem, o homem também se tornava cerimonialmente imundo. Tudo que ela toca se torna imunda. Mas a pergunta que eu faço para a igreja é: e quem decide tocar em Jesus? Com Jesus é diferente. Ao invés de Jesus ficar imundo, é ela que fica purificada. Porque aquilo que eu carrego não é maior do que aquilo que ele tem. Eu vou de novo: aquilo que eu carrego não é maior do que aquilo que ele tem. Eu carrego as minhas impurezas, mas ele tem virtude. E com Jesus se organiza na base da troca. Como assim? Ela entrega para Deus no toque e impureza. Jesus Cristo entrega para ela a cura. Eu entrego para ele o meu problema. Ele entrega para mim a solução. Eu entrego para ele a minha crise. Ele entrega para mim a provisão. Eu entrego para ele a minha timidez. Ele entrega para mim ministério. Porque aquilo que eu carrego não é maior do que aquilo que ele tem. Foi Jesus quem disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos. O que o Senhor vai fazer com quem é cansado e com quem tem opressão? Eu darei a eles um fardo leve e um jugo suave. Eu entrego o peso, ele me entrega a leveza. Eu entrego o problema, ele me entrega a resposta. Eu não sei o que você vem me entregar no altar, mas o altar hoje vai reverter em bênção aquilo que é maldição. O altar vai reverter em cura aquilo que é enfermidade. O altar vai reverter em resposta aquilo que é questionamento. Entenda uma coisa: o que Deus tem para te entregar vai ser maior do que você veio entregar nessa noite. Eu entendo quem prega, quem ministra, dizendo: deixe os seus problemas lá fora. Eu entendo. Eles dizem isso para que você possa vir adorar com todo o seu coração aqui dentro, se esquecendo do pesado que está lá fora. Mas hoje eu vim pregar diferente. Traz para cá toda dor. Traz para cá toda tristeza. Traz para cá toda a crise do casamento. Traz para cá toda a enfermidade. Traz para cá toda a dificuldade. Traz para cá a casa quebrada. Traz para cá o ministério falido. Traz para cá o parente que não tem jeito. Traz para cá o filho que está na droga. Traz para cá a crise financeira. Traga a sua dor, porque enquanto você toca com dor, enquanto você toca gemendo, hoje Deus libera para você virtude do céu, virtude do céu. Porque aquilo que eu carrego não é maior do que aquilo que ele tem. Jesus está olhando ao redor e continua a perguntar: quem é que me tocou? Parece que Jesus perdeu a sua onisciência, mas que heresia grande é esta de dizer que ele perdeu a onisciência. Ele não perde. Então Jesus está perguntando porque tem um propósito na sua pergunta. A lei de Moisés dizia que se uma mulher impura se apresentasse no meio da multidão sem ser curada naturalmente, os homens poderiam pegá-la, levá-la para um lugar à parte
e apedrejá-la até a morte. Porque sair do arraial sem ser curada era contaminar todo o povo a qual tocasse nela. Mas Jesus está perguntando: quem me tocou? Não porque ele não sabe, mas com vontade que ela se manifeste no meio da multidão. É por isso que o texto diz que ela se aproximou, temendo e tremendo, temendo e tremendo, temendo e tremendo. Temor em reverência ao Deus que acabou de curá-la, mas tremendo por causa de medo mesmo, tremendo com medo da morte, tremendo com medo de ser apedrejada, tremendo com medo de sair morta, carregada pelos homens. Mas Jesus está perguntando: quem me tocou? Enquanto Jesus a constante, temendo e tremendo, ela se aproxima de Jesus e conta o que aconteceu. Mestre, eu estava no arraial, longe da cidade, porque já há 12 anos eu tinha um fluxo de sangue. Eu gastei todo o meu dinheiro com os médicos, mas ninguém pôde me curar. A cada dia que passava eu ficava ainda pior. Mas eu ouvi falar que o Senhor estava para passar na cidade, e os nossos vizinhos diziam que o Senhor é o Deus que curava, que o Senhor era o profeta que liberava a palavra e mudava a sentença. Eu me levantei do arraial, saí do meu comodismo e fui ao seu encontro. Não foi fácil, porque eu fui sangrando, e enquanto eu sangrava, mais fraco eu ficava, mas eu decidi romper a multidão. E quando eu me vi, eu fiz um propósito: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu sei que se o Senhor quisesse, eu poderia ser curada. Assim aconteceu. Eu toquei na orla das suas vestes e instantaneamente eu fui curada. Jesus poderia olhar para essa mulher e dizer para ela: ó mulher, ó criatura, mas Jesus não chamou ela de criatura nem de mulher. Jesus olhou para ela e disse: filha. Porque a tua fé te salvou. Jesus está chamando ela para perto, para ela contar o que aconteceu, não para a multidão apedrejá-la, mas para a multidão escutar o que, pastor? Que quem Jesus já purificou, ninguém pode apedrejar. Eu vou repetir: quem Jesus purificou, ninguém pode apedrejar. Jesus está pedindo para ela gritar, para que a multidão entenda: ela não é digna da morte, ela é digna do perdão. Ela não é digna da morte, ela é digna do perdão, porque quem Jesus decidiu purificar, ninguém mais pode apedrejar. Se isso é uma verdade, por que que você tem medo de dar glória por conta do seu passado? Por que que você tem medo de pregar na escola por conta do seu passado? Por que que você tem medo de andar com a Bíblia debaixo do braço no seu bairro por conta do seu passado? Eu vim pregar para alguém ouvir: a multidão não pode apedrejar. Quem Jesus decidiu purificar, você foi purificado. Você foi purificado. Você foi purificado. Jesus te chama de filho. Jesus te chama de filha. Você foi purificado. Assim como Paulo disse para os Colossenses: eu prego para o seu coração nessa noite, e a cédula que era contrária a nós, Jesus rasgou e ficou na cruz do Calvário. A cédula era o testamento que dizia que alguém tinha uma dívida, mas Jesus na cruz do Calvário, ele gritou dizendo: tetelestai, e
coloque de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Eu estou falando para alguém que entrou hoje aqui nessa noite, querendo viver milagre. Eu estou falando para alguém que entrou aqui nessa noite, querendo viver transformação. Alguém já havia decretado dizendo: vai morrer no arraial, longe da cidade de Jerusalém. Alguém já havia decretado dizendo: a perda de sangue, o fluxo de sangue vai matar, a imundícia e a impureza vai matar este homem, vai matar esta mulher. Mas Jesus Cristo hoje veio aqui dizer para alguém: o maior milagre eu já fiz, eu te perdoei dos pecados, eu te limpei, eu mudei a sua história. Lá fora você era conhecido como drogado, lá fora você era conhecido como violento, lá fora você era conhecido como beberrão, lá fora alguém olhava para você e dizia que você não tinha mais jeito. Mas olha você aí, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se eu mudei a sua história, se a salvação chegou na sua casa que era desestruturada, o que é um câncer para Deus, o que é uma dor de coluna para Deus, o que é uma libertação do teu marido para Deus, Deus hoje vem aqui dizer para alguém: se tu creres, hoje é a noite do milagre, hoje é a noite do milagre. Se acreditares, hoje eu desço com virtude, hoje eu desço com virtude. Eu vou orar, mas antes escuta isso. Você me dá mais 5 minutos? Levanta a mão. Você dá mais 5 minutos? Filha, a tua fé te salvou. Mas ele continua: vai-te em paz. Eu vou orar por você. Mas antes Jesus disse: vá-te em paz. Vai para onde? Para o arraial? Não, porque ela já havia sido purificada. Ela vai voltar em paz para algum lugar. Que lugar? Se ela tinha esposo, para casa com seu esposo. Se ela tinha filhos, para casa com seus filhos. Se os seus pais eram vivos, para casa com seus pais. Jesus mandou ela voltar em paz. Jesus poderia olhar para alguns, como ele fez os discípulos, e disse: me segue. Mas para ela ele disse: vá-te em paz. Como alguém que diz: eu sei que há 12 anos você perdeu um tempo de comunhão. Há 12 anos você perdeu laços de relacionamento. Mas uma vez que o perdão de Deus chega, mas uma vez que a purificação do céu chega, tudo aquilo que foi perdido lá atrás, Jesus Cristo vem e restaura. Essa aqui é uma profecia que não é para todos, é para alguém que passa por isso e que acredita no poder desta palavra. Mas a partir dessa noite, Deus está restaurando laços que foram perdidos. A partir dessa noite, Deus está restaurando laços que foram perdidos. Se prepare, a mãe vai voltar a ligar, as pazes serão feitas com os teus irmãos, e mais do que isso, a intimidade com Jeová vai ser fortalecida, porque hoje Deus está restaurando os laços que foram perdidos.
O Senhor falou conosco mais uma vez. O Senhor é fiel à sua palavra. Obrigado por se manifestar em nosso meio através da tua mensagem. Obrigado, Senhor, pelo calor da sua palavra nos aquecer nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, onde existe alguém com propósito, precisando de milagre, precisando de transformação, precisando de uma mudança de vida, entra agora, Senhor, neste propósito com os teus filhos. O laudo pode ter sido dado como incurável, o laudo pode ter sido dado como uma doença que não tem mais jeito. Senhor, entra dentro desta causa, onde o advogado já disse que não pode dar certo, onde não tem mais o que fazer, mas é assim que o Senhor trabalha. Quando as portas da terra se fecham, o Senhor prepara uma porta que vem do céu. Entra com cura agora, debaixo da fé dessa pessoa. Salva a família dele agora. Visita o filho que não está no culto. Visita a filha que não veio para a igreja. Aonde o homem disse que é impossível, não tem problema. Para o Senhor tem jeito. Para o Senhor dá. Para o Senhor se manifesta. Em nome de Jesus, realiza o milagre agora. Em nome de Jesus, restaura agora. Em nome de Jesus, renova agora. Em nome de Jesus, cura agora. Em nome de Jesus. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Queremos viver o milagre. Só quem acredita que vai viver o milagre, levante a sua mão mais alto que você pode. Levante a sua mão mais alto que você pode. Você que acredita de verdade que vai viver o milagre. Eu vou liberar 10 palavras proféticas para o seu coração. Na terceira palavra que eu liberar, antes de você receber o milagre, você vai profetizar milagre na vida de alguém. Por quê, pastor? Porque Pedro só pesca uma grande quantidade de peixe porque emprestou o barco primeiro. Primeiro você empresta o barco para Deus fazer, depois a colheita de peixe chega dentro do seu barco. Depois que eu liberar a terceira palavra, você vai ser profeta sobre a vida de alguém, vai abraçar alguém ou vai apertar a mão de alguém e você vai dizer: toma posse do seu milagre. Toma posse do seu milagre. Primeira palavra para o seu coração: as portas da terra se fecharam, mas a porta do céu se abre. Ele é a tua saída. Segunda palavra para o seu coração: na medida que você toca nele, mesmo com as suas imundícies, Deus derrama virtude sobre a sua vida. Terceira palavra para o seu coração, para você profetizar. Terceira palavra para o seu coração: hoje à noite, que Deus restaura tudo que você perdeu. Hoje à noite, que Deus restaura tudo que tomaram de você.